Gente, papo reto. Pergunta genuína para as minhas amigas. Como que vocês fazem para não sentir ódio de todo homem desconhecido assim que te aborda? Porque a gente tem sido desafiador para mim. Tá começando a esquentar aqui no Porto, né? E aí hoje foi minha folga, eu fui dar uma volta no parque com uma falda e tipo assim, foi acho que um dos primeiros dias que eu saí de roupa curta, né? Tipo, isso é uma brisa que eu tinha até comentado com um amigo meu esses dias que eu tinha tava adormecido, né, um pouco o sentimento de tanto assédio assim na rua, porque no inverno, né, e no outono aqui com as roupas que a gente usa, né, cobrindo mais a pele, a gente tende a ser menos assediada na rua. E aí agora tá começando a esquentar, eu saí com uma roupa curta, um short e essa camisa. E aí é impressionante, né? Tipo assim, como é impossível você não ser assediada quase que o tempo inteiro. É um sentimento muito angustiante, acho que todas as mulheres que ouvem isso se identificam. Eu tenho passado por um processo, né, de tentar enxergar a sociedade como uma possível comunidade, né? Só que, cara, como que faz isso com o homem? Porque assim, eu fui no parque, eu fumei entrei numa energia muito boa, houve um podcast que, mano, explodiu a minha cabeça, tava muito bem, muito bem, muito bem. Várias trocas boas, olhares bons, depois, outro exercício que eu tenho feito é ficar bastante sem fone, né? Então ouvir a conversa das pessoas, enfim. Várias conexões com a minha intuição, eu acho muito foda. Só que nisso existem as abordagens masculinas. E aí, tipo assim, no metrô, que já cai um pouco a minha energia, o metrô já cai um pouco a minha energia. Um cara falou comigo, eu tava de fone, ele tentou mexer com uma falda e eu fui grossa com ele. Eu falei, não. E assim, fui grossa, eu não fui grossa. Eu só falei não, porque ele queria, mano, pôr a mão numa falda e eu não queria. E eu fiquei mal, eu subi o elevador mal com isso. Porque eu falei, cara, eu só fiz isso porque ele é um homem. Só que muito provavelmente ele só fez o que ele fez porque eu sou uma mulher. Vim pensando nisso, né, tal. E aí eu entrei no mercado pra comprar água e o caixa do mercado foi tão invasivo comigo quanto que ele falou sobre a minha tatuagem do peito, sobre deve ter doído muito, né, não tem nem mais espaço no corpo pra tatuar. E aí eu olhei pra ele e ele era um homem também tatuado, um senhor também tatuado. E eu senti de ser simpática com ele, porque eu achei a abordagem dele não invasiva. Só que essas duas situações me geraram reflexão. Isso é apenas dividindo uma confusão, porque nossa, a experiência de ser uma mulher, né, na sociedade é uma experiência traumática por si só. E eu genuinamente não sei como não senti ódio, assim, não senti raiva de toda a abordagem masculina, sabe? Enfim, brisas e brisas. Bom dia. Hoje eu comecei a ler o novo livro da Marcela Ceribelli, Sintomas. O que mais aprendi quando o amor me decepcionou. E, mano, não tem como não falar sobre uma parada que eu já tava querendo falar. E, assim, brotou nesse momento e conectou muitas coisas. Então, eu preciso falar, eu vou expor muito da minha vida pessoal, mas é isso, né? Isso aqui é meu, isso aqui é pra mim. E eu vou ler pra vocês alguns. Isso aqui é só introdução, tá? E sim, eu sublinhei muitas coisas porque eu quero construir uma brisa aqui. Abre aspas. Aquilo que sentimos, mas não conseguimos entender, nos faz sofrer duas vezes. Primeiro pela dor em si, depois pela nossa incapacidade de dar significado a ela. O simples ato de categorizar uma emoção pode transformar a angústia em algo tangível, compreensível e, com o tempo, superável, disse Natália. A Natália é a Natália Souza, que é uma podcaster que eu amo, do podcast Pra Dar Nome às Coisas. Seguindo na linha de pensamento.
O gaslighting trouxe uma liberdade quase revolucionária, dar nome a uma violência que, sem definição, nos fazia sentir apenas loucas. O termo encapsula a covardia de chamar de louca quem você mesmo enlouqueceu, ou, pior, a crueldade de distorcer a realidade de alguém até que essa pessoa passe a confiar mais no seu agressor do que em si mesma. O termo vem da peça Gaslight, 1938, escrita pelo dramaturgo britânico Patrick Hamilton. Amor nunca é apenas amor. Ele é também a maneira como aprendemos a interpretá-lo, os sinais que escolhemos ver, os perigos que decidimos ignorar. Esse aqui é um trechão bom. Ele sussurra, e nesses sussurros apaga os contornos entre o real e o ilusório, deixando você na dúvida mais cruel de todas. Será que o problema sou eu? Susan Forward, em sua obra fundamental Emotional Blackmail, desdobra essa manipulação em uma dinâmica específica que ela chama de FOG: Fear, medo, Obligation, obrigação, e Guilt, culpa. Esses três pilares são a base da chantagem emocional. Chantagem emocional é uma forma bem literal de traduzir o gaslighting, então acho que podemos seguir por aqui. Uma estratégia que não apenas prende suas vítimas, mas as paralisa. O medo é usado para intimidar, criando uma constante sensação de alerta, como se qualquer movimento pudesse provocar uma perda irreparável. A obrigação surge como uma força silenciosa que convence a vítima de que é sua responsabilidade atender às demandas do outro, por mais injusta que sejam. E a culpa, talvez a mais corrosiva nessa dinâmica, distorce até mesmo os desejos e as necessidades mais legítimos, fazendo-os parecer egoístas ou errados. O chantagista emocional cria uma neblina que turva a sua percepção da realidade. Essa confusão amplifica as três forças do FOG, deixando você com um único desejo: que o barulho cesse. Esse tipo de relação tem uma lógica própria. Os momentos bons são tão intensos que fazem os ruídos parecerem insuportáveis. O que veio antes se torna sempre uma promessa do que pode voltar a ser, como um vídeo esquecido rodando em loop, enquanto o celular está longe demais para interrompê-lo. A história volta sempre ao mesmo ponto: uma briga, um pedido de desculpa, um período de calmaria, outra briga. Acho que se tem alguma mulher ouvindo isso aqui, já tá sentindo a ansiedade que eu tô por ter uma que não tenha se identificado com essa situação e passado por isso. É uma dinâmica muito comum nos relacionamentos afetivos, amorosos, de pessoas, de mulheres que se relacionam com homens. Chantagem emocional não se limita à manipulação. É um processo de desgaste, um desmanche lento da identidade, uma diluição dos limites até que quase não seja possível reconhecer quem se era antes. Não é necessário gritar para desestabilizar alguém. Basta criar um ambiente onde a dúvida se torna rotina e a necessidade de atenção e reciprocidade vem carregada de um fardo invisível. Em uma relação no qual o gaslighting era uma constante, a ansiedade e a incerteza se tornaram base de tudo. O amor era instável, cheio de altos e baixos, e cada momento era governado pelo medo do colapso iminente. Toda vez que eu tentava falar sobre algo que me incomodava, a resposta era sempre a mesma: eu sou assim, se não tá bom pra você, a gente termina agora. E o pior, funcionava. Não porque eu acreditasse nele, mas porque, naquele momento, o medo de perder parecia mais insuportável do que engolir o inaceitável mais uma vez. E ele sabia disso. Sabia como me manter presa nesse ciclo de medo e culpa, em que qualquer tentativa minha de reivindicar um espaço era sufocada antes mesmo de existir.
Aquela frase repetida tantas vezes era como um golpe certeiro, sempre no mesmo lugar, sempre no meu ponto mais vulnerável. Não era um ultimato, era uma estratégia. Ele me mantinha em um estado de sobrevivência em que o medo do abandono obscurecia qualquer possibilidade de clareza. Ele não desejava o fim da relação. Seu objetivo era me prender em um ciclo interminável de questionamentos, todos dirigidos a mim mesma, nunca a ele. Seu controle se solidificava na minha incapacidade de conceber outra alternativa. E, mano, isso é consciente. Isso é consciente e sistêmico. Eu tenho um relacionamento que sintetiza exatamente isso aqui. Eu já tive microagressões que de forma mais curta eu interrompi. Então já estava um pouco mais alerta, óbvio que todas elas vindas depois desse relacionamento traumático em grande escala e com grandes exemplos e com muito mais dificuldade de sair. Após esse trauma, eu tenho muito resquício e muita dificuldade até hoje de entender o quanto isso reverbera em mim. E não é à toa que pós esse relacionamento, 4 anos pós esse relacionamento, hoje, no dia de hoje, 22 de abril de 2025, eu posso dizer tranquilamente que eu ainda não me recuperei do fim desse relacionamento e desse relacionamento que acabou em 2021. Acabou de certo modo. E agora eu vou, sim, expor um pouco dessa linha do tempo cronológica aí de como funcionou pra mim essa experiência. O relacionamento amoroso mais longo e mais intenso tinha exatamente essa dinâmica, exatamente. Onde eu, pelo medo do abandono, topava dinâmicas que eram de uma manipulação. Depois de 7 anos junto, pelos motivos que não a clareza disso aqui, de estar vivendo isso aqui, eu fui conseguindo sair. Então, no final entre várias aspas dessa relação, a gente entrou numa dinâmica de terminar e voltar, terminar e voltar, terminar e voltar. Durante 1 ano, a gente ficou nisso, muito. Quando eu comecei a topar um pouco mais a coragem de dizer que, pera, isso eu não topo. Então, eu sou assim e não vou mudar. Se quiser ficar, fica. Se não quiser, saia. Eu comecei a sair. E aí, aconteceu o que a Marcela narra aqui pra frente, que depois eu vou continuar lendo, que é o, epa, mas se você vai sair, então vem aqui que eu preciso de você. E aí os pedidos de desculpa voltavam, eu achava que existia uma mudança, entrava de novo, novos abusos começavam, eu saía, pedidos de desculpa, volta, e ficamos nessa dinâmica por 1 ano. Em um desses términos, de forma grotesca, eu acho que eu não vou narrar aqui as situações abusivas que eu passei, porque me geram. Eu posso falar assim abertamente, hoje eu consigo falar abertamente sobre isso, mas não sei se é muito por esse caminho aí que eu quero seguir. Fato é que a gente voltava, ficava junto 2 meses, ele dizia que queria terminar, ou enfim, ficamos nisso por 1 ano. Num desses nossos retornos, ele voltou a ser abusivo, manipulador, e eu falei, não vou topar esperar mais um pedido de volta. E foi nisso que eu vim para Portugal. Então, a gente terminou em maio, em junho eu comprei uma passagem, em julho eu tava em Portugal. Dito e feito. Em agosto, ele apareceu de novo e eu falei, não tô disponível fisicamente, mas eu não me indispus a pôr um ponto final nessa relação. Então, a gente não podia se ver, mas ficou essa ponta
solta. Nossas dinâmicas à distância eram horríveis. Eu vim pra cá, para além de ter que dar conta de uma nova vida, ainda me sentia envolvida nessa relação. Em maio do ano seguinte, ele veio pra cá, a gente se relacionou, reviveu vários sentimentos de uma forma diferente, claro. Eu achando que eu tava pronta pra continuar me relacionando. E o discurso foi o de... Uma das coisas falta na nossa relação era justamente sobre o fato de eu querer vir pra cá, disso ser um plano nosso. E de fato não era. Era um plano meu que ele não tinha coragem de dizer que ele não toparia. E quando ele veio, ele voltou com o discurso de sim, eu vou voltar para o Brasil, mas eu tenho plano de voltar para aí, de repente passar 3 meses aí, 3 meses no Brasil e não sei o que. Então deixou essa ponta solta. Quando ele foi embora, em maio de 2022, uma semana depois, sei lá, eu fiquei sabendo que ele estava namorando. Então quando ele veio para cá, ele já tinha essa pessoa. E, enfim, ele começou a namorar, namorou essa pessoa. E eu segui a minha vida, ficamos sem nos falar, a gente não mantinha relacionamento, não sabia da vida um do outro por rede social nem nada, e ficou essa coisa aí, como a minha analista fala, uma coisa que eu me identifico muito, que é: você não coloca ponto final nas suas relações, você coloca ponto e vírgula. E ficou essa relação ponto e vírgula aí. E ficamos sem se falar, né, 2022, 2023, em 2024 eu fui pro Brasil. E eu, vinda de um término de um relacionamento que também existia gaslighting, e hoje eu posso constatar, porque é louco, ler esse capítulo me fez... Não que eu não soubesse o que era o termo, mas me fez ter 100% de certeza de qual relação minha era gaslighting e qual não era. Então hoje, agora, neste momento, eu consigo, talvez pela primeira vez, dar nome às coisas. E eu estou dando nome a essa relação e dando nome a essa outra relação que, quando eu fui pro Brasil agora, em novembro de 2024, eu estava me recuperando de uma segunda relação onde o gaslighting acontecia. E eu senti que eu estava pronta para mandar uma mensagem para esse meu ex, para saber em que ponto a gente estava. Então eu topei em encontrá-lo, mandei uma mensagem dizendo que estava no Brasil e ele estava solteiro e a gente se encontrou. E foi horrível, foi horrível. E eu digo que foi horrível agora, porque na hora eu não consegui dar nome a isso e dizer que era horrível. Eu só pensei, foi um encontro que a gente não tava tão íntimo, mas foi bom vê-lo, saber dele, etc. E não foi. Não foi. Hoje eu sei que não foi. Foi a constatação de que ele é uma pessoa interessante, mas não uma pessoa interessada. E que o que eu via nele, na verdade, era o que eu queria ser. E não o que eu queria... Isso lá na Bárbara, que foi capturada por algum interesse nele. Então, eu não queria ter ele como companheiro. Eu queria ter a possibilidade de ser o que ele era, entendeu? Aí a gente se encontrou, a gente não ficou, o que pra mim é uma vitória, porque dizer não também é uma grande dificuldade minha. Não pra esse tipo de dinâmica, né? Eu digo não pra alguém que sempre teve o meu sim. E tempo depois, ele me disse que ele viria pra cá, e eu achava que eu tava preparada pra encontrar com ele de novo. E mesmo o meu corpo... Gente, nessa nosso encontro do Brasil, no final de 2024, eu fiquei doente. Eu tomei antibiótico. Fazia 4 anos e meio que eu não ficava doente a ponto de precisar tomar antibiótico. Olha o quanto o nosso corpo se comunica com a gente. E aí ele veio pra cá, e aí nosso diálogo tava ali meio problemático, mas eu achei que eu tava preparada pra encontrar ele, mesmo toda a minha
O meu corpo e a minha mente dizendo, você não quer, por que você tá fazendo isso? Você não quer. Eu fui, a gente se encontrou, foi ruim. Foi ruim o encontro, foi ruim o que aconteceu no encontro e foi péssimo o pós-encontro, porque ele me trouxe mais uma lembrança que era um dos principais problemas da nossa relação e mais uma manipulação consciente do que ele tinha de mim e do que ele podia exercer poder sobre mim. E mais uma vez eu me senti descartada, eu me senti não importante, desvalorizada. E senti tudo isso, eu não preciso nem dizer o quão péssimo é, né? Vou retomar aqui pro conceito da nossa maravilhosa Marcela Ceribelli, que explica o que é gaslighting brilhantemente, que não chega nem aos pés dessa meu exemplo aí. Mas vamos aqui, porque junto a gente pode chegar em algum lugar. Abre aspas de novo. Nomear é reconhecer o ciclo, enxergar como o medo, a obrigação e a culpa são usados contra você. É o início de uma retomada do controle, da narrativa, da percepção e, sobretudo, de si mesma. Mesmo quando a consciência chega, ainda há um longo caminho até que o instinto de ceder dê lugar ao impulso de preservar, de se preservar. A pergunta certa era: por que eu ainda estou aqui? Essa mudança de pergunta quase sempre marca o fim real, não aquele que anunciamos para os outros, mas o que acontece em silêncio dentro de nós. O que acontece quando a gente ainda permanece em lugares que a gente já conseguiu nomear e já conseguiu entender a dinâmica? Por que eu ainda estou aqui? É estranho como o corpo ainda reage a coisas que a mente já compreendeu. Se para ele era tão fácil me descartar, por que para mim era tão difícil concordar? Nomear é construir uma ponte entre o individual e o coletivo. O que você sentiu, eu também senti. Valesca Zanello participou pela primeira vez do Bom Dia Óbvios e nos apresentou conceitos como dispositivo amoroso e prateleira do amor. Ela revolucionou a maneira como eu e mais de 500 mil ouvintes daquele episódio passamos a enxergar as dinâmicas que moldam nossos afetos. Na terça-feira, foi um dia bem atípico para mim também. Eu fui ao parque e ouvi o podcast da semana do Também Choram, da Lela Brandão, que é um outro humano. É impressionante como essas podcasters e mulheres que eu admiro se tornam minhas amigas. E elas são, sim, as minhas companheiras nessa jornada. E ela fez um episódio sobre a prateleira do amor, que me trouxe inputs, mano, imensuráveis. E cruzar tudo isso faz... E saber que 500 mil pessoas, 500 mil mulheres, né, podemos dizer, porque se tiver 10 homens que ouvem isso, me traz um quentinho pro coração de saber que, mano, tamo indo pra cima, tá ligado? Tamo indo pra cima. Nomear é o primeiro passo pra gente construir. E sistemas não são quebrados da noite por dia. Então, dizer isso, ter clareza disso e saber que outras mulheres estão neste processo me traz, sim, muita esperança. Continuando. Nomear, então, não é apenas um ato de entendimento, é um rito de passagem. E é isso, minha gente. É isso que eu queria dizer. É isso que eu queria falar sobre gaslighting para essas duas pessoas, para as minhas amigas que me ouvem em voz alta, poder falar um pouco sobre a minha experiência pessoal dessa forma aí que eu consegui, conectada, e às vezes só parafraseando mesmo, mas podendo ler em voz alta. E
Vamos dar nome aos sentimentos, vamos dar nome às nossas experiências pessoais. E vamos sim, mano, vamos sim quebrando esse inconsciente coletivo que o patriarcado impôs a gente, sabe? Campari? O que é? Drink de puta. Drink de puta. Linda do caralho. Oi, amor. Lindo. Tata. Ontem um mano que trabalha comigo soltou a seguinte frase. Tinha um outro cliente lá, eles estavam lá fora, aí entraram e aí comentaram de uma mina que eles viram lá fora. Nossa, ela é muito bonita, mulher mais linda que eu já vi. Mas deve namorar, né? Mulher solteira, mulher bonita assim nunca tá solteira. E aí, né, minha gente, todo esse assunto aí que vem me rondando me fez vir aqui complementar um pouco mais o raciocínio. Como essa dinâmica da prateleira do amor é enraizada na nossa sociedade, no pensamento dos homens, e tão desconhecida pelas mulheres, né? Mano, que inferno, né? A Valesca Zanello, que é a autora do livro A Prateleira do Amor, ela fala uma frase que eu acho que sintetiza bem, que é: o homem é feito para amar muitas coisas, enquanto as mulheres são feitas para, são criadas, né, são socializadas para amarem aos homens. Então, enquanto a gente cresce enxergando que o nosso sucesso, a nossa realização só vai vir quando a gente encontrar um homem, um casamento, alguém que, sobretudo, escolha a gente, porque nessa lógica também não cabe a nós o direito de escolha, cabe a eles escolherem a gente de acordo com o status em que eles vão ter diante de outros homens com a mulher que eles escolherem. Então, pega aqui. O homem escolhe a sua parceira de acordo com a posição dela na prateleira. Então, quanto mais dentro do padrão, melhor esse homem é visto diante dos outros homens, porque o homem não tá preocupado com outra coisa, ele tá preocupado em provar o seu valor perante outros homens. E a gente fica aqui, esperando ser escolhida
calculando o nosso valor com base nessa escolha, com base nesse perebento que vai escolher a gente. Vou ler um trecho aqui da Lela Brandão, daquele episódio que eu citei aqui na construção passada. A ilusão do amor precisa da não consciência. Quanto mais a gente consegue achar coisas que não são amor, mais perto a gente vai estar de coisas que são amor. E mais clareza a gente vai ter de quando a gente estiver em um lugar onde existe amor. E mais rápido a gente vai conseguir se retirar de lugares que pareciam amor e não eram. Coisa horrorosa não é esse cachorro. O cachorro é muito lindo. É muito engraçado ver quem vem e não pode fazer o